Que bom mais uma vez estarmos juntos aqui na mensagem de Deus. Já fizemos as orações, já fizemos a entrega da vida de cada um aos pés do Salvador, já colocamos nossa vida na presença de Deus. E hoje vem mais uma vez o maná do céu, que é a mensagem do Senhor para a sua vida, para o seu coração. Sabendo disso, eu vou fazer uma pequena recapitulação da meditação que fiz ao longo dessa semana, né? Eu falei a vocês sobre os sete Espíritos de Deus. E ao falar a vocês sobre esses sete Espíritos de Deus, não é que existem sete Espíritos do Senhor, mas existem sete formas, ou melhor dizendo, à luz do texto bíblico, né? Sete ou as multiformas que o Espírito Santo se apresenta a você. De acordo com o texto base que eu utilizei na minha mensagem ao longo da semana, Isaías capítulo 11, versículo 2, diz assim: Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, perceba, querido irmão, que o Espírito Santo se apresenta de diversas formas, ou a multiforme do Espírito Santo. Há somente um Espírito, por isso é importante frisar, porque Efésios capítulo 4, versículo 4 vem falando que há somente um Espírito, portanto, os sete Espíritos de Deus revelam essa multiforme ou multiforme manifestação do Espírito Santo, como diz Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Também falei a vocês de que o Espírito Santo se apresenta a você como o Espírito do Senhor, e por isso que nós percebemos ao longo do texto bíblico da história de Cristo, né? O Messias é revelado como o tronco e o rebento, a raiz, o renovo de Jessé, repousará sobre esse rebento, sobre essa raiz, sobre o renovo de Jessé, os sete espíritos, como diz Isaías 11, versículo 2. E Lucas, capítulo 4, versículo de 18 a 19, vem falando sobre esses sete espíritos que estariam sobre o Messias. Também ele veio para a terra para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista àqueles que estavam cegos. Ou seja, o Espírito de Deus repousará sobre os seus filhos para que os seus filhos preguem o Evangelho. O dom que o Espírito Santo dará a você, dará para que seja utilizado na obra de Deus. Então, se você precisa, se você ora, se você quer uma espécie de dom do Espírito Santo sobre sua vida tem que ser usado para a honra e glória dele. Senão você não terá, e se você tiver, será retirado de você. Sabendo disso, Apocalipse capítulo 3, versículo 1, o próprio Jesus identifica aqui aquele que tem os sete Espíritos de Deus. Então, primeiro item que falei a vocês é que o Espírito Santo se apresenta como o Espírito do Senhor para o crente. Depois, o Espírito Santo se apresenta com o Espírito de sabedoria. Se te falta sabedoria, peça a Deus. Eu não sei o que que te falta, mas ele se adequa à sua necessidade. Se você estiver no meio dos aborígenes, numa situação tamanha e necessitar do dom de cura, porque lá não tem médico, o Espírito Santo se transformará no Espírito de cura e ele vai poder dar cura e utilizar você para curar as pessoas. Mas se você estiver num ambiente em que você só fala a sua língua e não fala a língua daquelas tribos lá, você poderá falar e o Espírito Santo dará a você o dom de línguas. Então, o Espírito dá a você aquele dom que você tanto necessita. Para quê? Para ser utilizado para a honra e glória de Deus. E uma das formas que o Espírito Santo se apresenta a você é o espírito de sabedoria. A sabedoria é essa capacidade, irmãos, de julgar corretamente as coisas. Por isso que ele se apresenta a você com esse espírito de sabedoria aí, de entendimento. Eu mostrei a vocês, ao longo daquele dia em específico, várias pessoas que receberam o dom de sabedoria ou o espírito de sabedoria. Você percebe ali, por exemplo, Bezalel, que foi um homem que recebeu, foi cheio do espírito de sabedoria e de entendimento. Você percebe também a Josué, outro homem da Bíblia que foi cheio do espírito de entendimento e de sabedoria. Você percebe também ali a Efésios capítulo 1, versículo 8 que o texto bíblico diz que Deus derramou abundantemente sobre nós um espírito de sabedoria sobre toda a carne e prudência.
Você também pode receber esse espírito, mas você tem que entender o que nós estamos propondo aqui no sermão para que essa bênção recaia sobre você. Também falei a vocês de que o espírito de entendimento é outro que você tem que ter. Tem gente que às vezes é cristã, conhece as coisas de Deus, mas não entende muitas coisas. Acaba se metendo. Sabe aqueles irmãos que a gente chama de sem noção? Né? Ih, esses irmãos sem noção. Falar esse tipo de coisa no meio do velório, tirar esse tipo de brincadeira, sabe? Aquelas pessoas que nem fizeram por maldade, no sentido de serem maldosos, mas porque não tiveram noção. Lhes falta o entendimento para saber como estão vivendo. Às vezes você está vivendo numa situação tão difícil que você não tem o entendimento. Sabe aquelas pessoas que elas já não sentem o odor do seu próprio corpo? Elas já acostumaram com aquele odor, já acostumaram com aquela situação de vida, já acostumaram com a dor da sua própria vida e elas já não percebem mais essa dor. Por quê? Porque lhes falta o entendimento. Veja que o entendimento ele é a capacidade intelectual de entender perfeitamente as coisas. Lhes falta inteligência para saber algumas coisas. Por isso, o Espírito Santo, ele é esse grande agente de entendimento e discernimento sobre a vida do crente. Se você quer sabedoria, se você quer inteligência, se você quer entendimento, então você precisa aprender sobre esse tema que o Espírito Santo propõe a dar a você. Eu já disse uma vez a vocês aqui no nosso Go Six de que tem pessoas que elas não são tão inteligentes no sentido de cultura, mas pelo fato de aprenderem a palavra, pelo fato de estudarem a palavra, se tornaram muito sábios, muito inteligentes. Então, a palavra abre sua mente. Você precisa vasculhar a palavra, entender a palavra, beber a palavra, comer esse livrinho, beber, comer a palavra, para quê? Para que todo o seu corpo seja iluminado e os seus olhos sejam como se fossem faróis. Os seus ouvidos sejam como se fossem lanternas que iluminem o ambiente, que você capte todas as coisas como se fosse um radar. Sua boca precisa proclamar a verdade. Como eu faço isso, pastor? Quando eu tenho o espírito de entendimento sobre mim. Eu também falei a vocês que há um terceiro item que o Espírito Santo, quando se aposta da pessoa, dá à pessoa: o espírito de conselho, o dom de conselho aqui. O conselho é o parecer correto e perfeito, o que deve se fazer. Será que você, às vezes, erra porque não sabe o que fazer? Por onde eu devo começar, pastor? O que devo fazer, pastor? Como devo corrigir essa minha rota, pastor? Estou numa situação que não sei o que, o que fazer, como devo proceder? O espírito de conselho é o parecer correto e perfeito do que se deve fazer. O Espírito Santo é esse grande conselheiro. Então, se você não teve bons conselhos na vida, se os conselhos que te vieram te levaram à bancarrota, se você encontra numa situação que parece que você não sabe qual é o mapa da vida para você sair do buraco onde está, eu proponho, à luz do texto bíblico, que você solicite ao Espírito Santo o espírito de conselho, que ele se apresente como um grande conselheiro que ele o é. Com Deus está a sabedoria e a força. Ele tem conselho e entendimento. De Jó, capítulo 12, versículo 13. Mais uma vez, nós percebemos que o Espírito Santo é aquele grande conselheiro. O conselho do Senhor dura para sempre. Os desígnios do seu coração por todas as gerações. Ele é, de acordo com a palavra, maravilhoso em conselho e grande em obra. Mais uma vez, nós percebemos que o Espírito Santo quer te aconselhar, quer te dizer: sai daí, meu irmão. Olha o caminho que você deve andar. Agora, se você tampar seus ouvidos, se você não der a vazão à voz do Senhor, se você não abrir as janelas da alma para entender, para entrar em sintonia com as coisas de Deus, você corre o risco dele gritar e você está surdo para o Senhor, de que você passa por uma situação de vida tão difícil que é um grito de loucura, um grito de perseguição, um grito de problema que você está vivendo, mas você não consegue ouvir a voz do Senhor. Ele está gritando com um grande megafone, porque tudo está mostrando, à luz do que a irmã Rose declarou, tudo mostra. A terra está mostrando que a volta de Cristo é iminente. As coisas desse mundo estão mostrando que a volta de Cristo é iminente. Você abre a televisão, você percebe a mudança de valores, você percebe a inversão de valores, a mostra que Jesus está voltando, você percebe todas as coisas, até as músicas, elas são músicas depravadas, a humanidade está se depravando muito rápido.
tudo está mostrando que Jesus em breve voltará. A terra está se tornando um palco para a volta de Cristo, como se fosse uma dor de parto, como se fosse uma mulher a dar à luz. A luz é o Cristo. Então perceba, querido irmão, de que você precisa ouvir essa voz da volta de Cristo. Se você soubesse que Cristo voltasse amanhã, talvez algumas coisas que você dê tanto valor iriam perder o valor. Se você soubesse, imaginemos que você, sei lá, foi lá o anjo falou, ei, ó, amanhã Jesus volta. Te cuida. Será que você não seria um irmão de maior oração? Será que você, se soubesse que Jesus iria voltar amanhã, você não seria um irmão de que pediria perdão por seus pecados, ou mesmo perdoaria aquele que te ofendeu, ou mesmo ia se consagrar, ou mesmo iria fazer as pazes com aqueles que você estava brigado porque você quer ir para o céu, porque amanhã ele volta? Bem, perceba, querido irmão, que esse espírito de conselho vai te ajudar nisso, a sair do buraco onde você está, a entender a situação que o mundo se encontra, a entender o problema que você está vivendo, da onde veio esse problema, a entender que às vezes é um inimigo sambando e você precisa fechar aquela porta em que o inimigo está entrando. A entender algumas coisas. Só quem vai te capacitar para isso é o espírito de conselho. Ele se apresenta a você, então clame pela presença do Espírito. Há um quarto item, um quinto item que falei a vocês sobre o espírito de fortaleza. E foi o último que eu falei a vocês, né? A fortaleza, ela é o lugar de segurança máxima, queridos irmãos, e de proteção. O Espírito Santo é esse grande agente de poder. Efésios, capítulo 3, versículo 16, eu li para vocês naquele dia, vem falando sobre esse espírito de fortaleza. Você precisa ser fortalecido pelo Senhor, na força do seu poder, diz a palavra. Se você quer ser fortalecido, você tem que ser fortalecido na força do poder de Deus. E por isso que falei a vocês que o Espírito Santo se apresenta como uma força para ti. Pastor, estou enfraquecido. Pastor, estou angustiado. Pastor, parece que eu já não tenho mais aquele vigor, nem físico, nem emocional, nem mental que eu tinha antigamente. Então, peça para que Cristo, para que o Espírito Santo renove as suas forças, a sua fortaleza, como faz com a águia. Eu preguei a vocês algumas semanas atrás sobre o espírito de fortaleza. Eu falei a vocês sobre a águia que renova suas forças. Então, se você é um irmão que está passando por tribulação, que parece que suas forças já se esgotaram, parece que você já não tem mais energia para brigar, para falar sobre aquela situação, para falar com seu filho sobre aquele problema que está passando, então renove suas forças no Senhor. Por quê? Porque o espírito de fortaleza cairá sobre você, recairá sobre você. A fortaleza é o lugar dessa proteção, dessa segurança máxima. Você precisa pedir essa blindagem do Senhor. Já fiz um sermão só sobre blindagem aqui com vocês. Sair de casa sem oração é loucura. Sair de casa sem a devida blindagem, sem buscar a presença do Senhor é loucura. Por quê? Porque o inimigo pode açoitá-lo ao longo do dia em sua vida. Mas se você sair de casa com a presença do Senhor, com o brilho do céu, com a fortaleza de Deus, com a clara evidência daquilo que você é o quê? Você nasceu para governar todas as coisas, você é a imagem e semelhança do Criador, e o seu dia, querido irmão, precisa ser um dia abençoado, e você vai fazer tudo o que for preciso para que esse dia seja abençoado. Por quê? Porque você está com um espírito de fortaleza sobre você. Então, antes o inimigo corria atrás de ti, agora o inimigo corre de você. Por que corre de você? Porque em você tem a presença do Espírito. Então, faça tudo o que for necessário para que o Espírito Santo habite em sua casa. Tudo o que for necessário para que o Espírito Santo habite em sua vida. Tudo o que for necessário para que o Espírito Santo se sinta bem nas conversas que você tem. Joga fora a piadinha suja. Joga fora as trapaças. Joga fora, querido irmão, abandone aquilo que faz mal a você. Busque alimentações mais naturais para quê? Para que o Espírito Santo possa se apossar de sua vida, para que você tenha um entendimento claro. Peça a ele, Senhor, se aposse de mim. Sabe? Quando eu vim, a Rose me fez o convite alguns anos atrás para vir ao Go Six. Eu disse a ela que esse-me aqui, eu não disse para a Rose.
Eu disse para o Senhor: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Que é uma frase de Isaías, né? Que há uma pergunta: quem enviaremos, né? Quem irá por nós? Isaías levanta a mão e fala: Eis-me aqui, envia-me a mim. Por que isso? Porque eu quero me colocar numa situação tal que o Espírito Santo, aspas, é obrigado a me usar. Às vezes, não por causa de mim, porque quem sou eu? Eu não sou digno de ter a presença do Espírito, mas por misericórdia de vocês que precisam ouvir determinadas mensagens, coisas que vocês estão passando, o Espírito Santo, que agora eu estou nessa função aqui, o Espírito Santo vem e me usa. Por causa de muitas orações que vocês estão fazendo, por causa de muitos pedidos que vocês estão fazendo, por causa de muitas coisas que vocês precisam, o Espírito Santo vai falar para você hoje. Olha, querido, minha querida ovelha, olha, querida filha, olha, querido filho, você precisa se fortalecer em mim. Pare de ficar buscando solução nos filmes, nas guloseimas, nas questões humanas. Busque solução em mim, porque eu sou a sua fortaleza. Então o Espírito Santo tem que me usar para abençoar você. Por quê? Porque agora você está sentado cativo, olhando a mensagem aqui. É um fato, queridos irmãos, de que Naum, capítulo 1, versículo 7, está escrito: O Senhor é bom e fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Eu falei a vocês semana passada de que o Senhor, ele é de fato bom. Para quem? Para quem se fortalece nele. Então, busque encontrar forças no Senhor para sair da luta que você está enfrentando. Busque encontrar força em Deus para que você possa vencer. Eu ainda mais falo a vocês, Isaías capítulo 59, versículo 19, está escrito: Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Eu falei a vocês semana passada, quando o inimigo vem a você, ele vem como se fosse uma corrente de água querendo varrer sua vida, querendo tirar sua paz, querendo tirar suas bases, querendo roubar aquilo que você construiu ao longo da vida, porque ele só existe para matar, roubar e destruir. O inimigo vem, como o texto bíblico diz, né? Vindo o inimigo como uma corrente de águas, ou seja, querendo varrer tudo, o Espírito do Senhor contra ele arvorará a sua bandeira. Então imagine só Deus se colocando no meio e colocando uma bandeira no meio. Daqui você não passa. Nessa minha ovelha, nesse meu filho, nesses meus aqui você não toca. Por quê? Porque o Espírito do Senhor se levanta como se fosse uma fortaleza. Então você precisa dessa fortaleza para a sua vida, para que quando você passar pelas angústias da vida, Deus se levante e você não caia. Você não sucumba diante dos problemas. Talvez essa mensagem não faça tanto sentido para você hoje, porque você hoje talvez esteja passando por um período de bonança. Mas o dia que a angústia vier, essa mensagem em especial do Espírito de Fortaleza precisa se levantar. Então pega essa mensagem, guarda no bolso como se fosse uma porção de salvação. No dia que você estiver no deserto, tira ela e bebe essa água. Tira ela e come essa comida para que você tenha a fortaleza. Por isso a importância de você compreender esse resumo que eu estou fazendo ao longo do que eu preguei ao longo da semana. Também falei a vocês, e aqui eu concluo com esse meu resumo, que virou quase um outro sermão, Rose. Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Se o inimigo for para cima de você, não corre. Por quê? Porque dizem os que são especialistas em luta, em guerra, eles dizem o seguinte: se a pessoa estiver com faca ou se estiver com espada, você corre dela. Mas se estiver com arma, você chega junto para você persuadir, dissuadir a pessoa de atirar em você. Porque se você corre, ele está longe, ele vai lá e atira em você. Então perceba aqui que Deus não deu a você um espírito de covardia. Ah, e tem irmão que não vai pregar o evangelho. Hoje está muito sol, hoje está muita chuva, hoje está muito vento, e o irmão é covarde em pregar o evangelho. Outros não são fortes para enfrentar as lutas da vida espiritual. Outros acabam não estudando sua palavra. Deus não deu a você um espírito de alguém que corre. Deus deu a você um espírito de alguém que permanece, um espírito de fortaleza. Quando eu digo de fortaleza, eu não estou dizendo para você ser bruto e ignorante, mas o texto diz o espírito de amor. Você tem que ser forte, mas tem que ser forte no amor. Mas o texto bíblico diz, você tem que ter um espírito de moderação brando. Moderação, o que que me traz a ideia de alguém moderado? É alguém que nem é tanto à terra, nem tanto ao céu. É alguém que é moderado.
É alguém que busca ali querer o melhor a todos, mas não ofendê-los, não maltratá-los, não tirá-los dali, não expulsá-los dali. Por isso a importância de você ter o espírito de fortaleza. Quando vier o vendaval, como o texto bíblico diz aqui, né, vindo o inimigo como uma corrente de água, você permanece firme. E agora eu vou entrar no sermão. Eu vou falar a vocês sobre o espírito de conhecimento. É um problema o irmão que não estuda. É um problema o irmão que não tem conhecimento. Casou e não leu nada de casamento. Tem filhos e não estudou nada sobre educação de filhos. Trabalha na empresa que você trabalha e não estuda nada sobre esse negócio. Faz parte de uma igreja ou é líder de um departamento e não leu um livro sobre esse departamento ou sobre como expandi-lo ou como melhorá-lo. Há um problemão para aquele irmão que não busca o conhecimento. Se você é um irmão que não consegue nem buscar o conhecimento, eu proponho a você pedir que o Espírito Santo se apresente a você com o espírito de conhecimento. Por que eu falo isso? Porque o conhecimento é a capacidade de conhecer perfeitamente as coisas. Tem gente que não conhece perfeitamente as suas amizades. Às vezes é dado a você um presente, é dado a você uma proposta, é dado a você uma coisa, mas o irmão não tem conhecimento e ele acaba pensando que aquilo é benéfico e às vezes não é. Eu digo mais a vocês porque o conhecimento é essa capacidade de conhecer perfeitamente as coisas. Eu lembro que eu conversei com um colega meu e falei assim: olha, nós temos que fazer o produto mínimo viável. Ou seja, antes de você pensar numa grande coisa, em como você vai expandir essa grande coisa, façamos o menor produto que seja viável. Se esse produto for validado e se ele de fato der resultado que a gente quer, então eu percebo que o negócio vai para frente. Agora, se não tiver um produto mínimo e você investir, é melhor você investir barato, né? É melhor você perder dinheiro, mas perder pouco do que perder muito. Tem gente que coloca todas as suas forças numa só cesta. E se essa cesta cair, você perde tudo. Todos os seus ovos ficam numa cesta só. Não, você precisa diversificar ou você precisa fazer o mínimo produto viável ali. O espírito de conhecimento vai te dar esse lance de que você precisa compreender isso. Isaías capítulo 40, né? Capítulo 40. Deixa eu abrir aqui. Isaías 40, deixa eu pegar essa outra Bíblia. Isaías 40, versículo 13, vem falando para a gente justamente sobre você ter esse espírito de conhecimento. Isaías 40, versículo de 13 a 14, igual um texto que nós lemos no começo lá. Isaías 40, versículo 13 e 14, diz assim, ó. Isaías 40, 13 e 14. Quem definiu limites para o Espírito do Senhor? Ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou, que pudesse esclarecê-lo e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe apontou o caminho da sabedoria? Perceba, querido irmão, que a Bíblia declara que o conhecimento é essa capacidade de entender e o espírito é esse grande agente aí de entendimento. Quem é que pode ensinar alguma coisa para o espírito do Senhor? Ninguém. Se ele é a fonte de sabedoria, então beba na fonte de sabedoria. Beba em Deus. Eu falo isso porque 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8, está escrito: a cada um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito a palavra de conhecimento. Ou seja, o Espírito Santo dá o dom de conhecimento às pessoas, então chame por esse dom, busque esse dom, prepare-se para receber esse dom se você tanto quer receber esse conhecimento. Colossenses capítulo 1, versículo 10 está escrito que devemos frutificar em toda boa obra, o crescimento no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, você foi feito para frutificar em toda boa obra. Não é para você viver uma vida ruim no sentido de não ter frutos.
Não é para você passar essa angústia, porque boa parte dos problemas que nós temos são consequências exclusivas de nossas péssimas escolhas. Ou seja, nós não estamos dando fruto porque não regamos a planta, nós não estamos dando fruto porque não estudamos, nós estamos passando pela situação que estamos passando porque deveríamos aprender o inglês, deveríamos já ter aprendido a trabalhar de forma diferente, deveríamos ter aprendido outras coisas. Por isso eu me incluí nesse texto aqui. A cada um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Deus está dando a você a noção de que para você sair do estado que está, você precisa se melhorar. Não tem condição de você disputar um Uno com uma Ferrari. Por quê? Porque o motor é mais fraco, porque a estrutura é mais fraca, porque ele não é robusto o suficiente para correr aquela velocidade. Então, o que que deve ser feito? Deve-se trocar o motor, deve-se trocar o tipo de carro, deve-se trocar o tipo de cabeça, deve-se trocar o tipo de conhecimento que tem. Para quê? Para que você possa ser uma bênção maior, para que você possa ser mais robusto. Então, eu proponho a você, através do espírito de conhecimento, que você seja um irmão que busque mais, que você estude mais, que você invista no conhecimento, como Salomão diz. O que é que Salomão diz lá? Eu já falei diversas vezes a você que é um texto claro. Busque sabedoria mais do que o ouro e a prata. Você passa o dia todo trabalhando, você passa o dia todo procurando ouro e prata, buscando seus dólares e suas coisas. Bem, a Bíblia diz que se você buscar mais a sabedoria do que o ouro e a prata, se você fizer força para ela vir até você, ela diz o seguinte: olha, eu não virei sozinho, eu virei junto com o dinheiro e junto com a bonança, junto com a paz. Você vai ter paz, você vai ter bonança, você vai ter recursos. Por quê? Porque a sabedoria nunca vem sozinha. Eu falo a vocês porque eu fiz um estudo há algum tempo atrás, puxa, eu não vou terminar aqui. Eu fiz um estudo há um tempo atrás sobre os atalhos que muitos irmãos buscam. Vejam o que o autor declara sobre esse tema de atalhos. O homem fiel será coberto de bênção, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Perceba, querido irmão, que o homem fiel, coberto de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará impune. Tem gente que não é fiel e se apressa. Provérbios 28, versículo 20. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas os apressados sempre acabarão na miséria. Quantas vezes eu já vi pessoas que querem ganhar dinheiro da noite para o dia, entram em alguns programas e fazer algumas coisas, e essas pessoas acabam perdendo muito. Por quê? Porque não entenderam que os planos bem elaborados levarão você ao quê? À fartura. Mas os apressados sempre vão acabar na miséria. Tá aí uma dica para você, que fica se metendo nesses negócios de pirâmide, fica se metendo nesse negócio, vou ganhar dinheiro rápido e não sei o quê, e assim vai. Esse camarada aqui é o cara que vai acabar na miséria. Eu já vi muito isso. Eu já vi muito isso daí. Você tem que ter um plano bem elaborado para onde você quer ir. E tem que ter paciência nesse processo. Na verdade, vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. É necessário que a semente que eu estou dando para você aqui, da mensagem de Deus, tem que cair no solo da sua cabeça, do seu coração. Se a minha semente não morrer, ela não vai dar fruto. Mas se essa semente morrer, se você se desgastar para pregar o evangelho, você vai perceber, querido irmão, que você vai ver na vida de outras pessoas a salvação, o fruto de que você recebeu e de que você deu. Mas o irmão não deixa cair a semente, ou se ele deixa cair, mas ela não frutifica. Se você não prega o evangelho, as mensagens que você ouviu, elas serão mensagens que vão morrer contigo. Mas se você começar a pregar o evangelho, você vai perceber que a transformação da mensagem que veio para ti virá a outra pessoa. Por isso eu concluo aqui nesse momento declarando a vocês que 1 João, capítulo 20, versículo 20, capítulo 2, versículo 20, está escrito: Vós possuís unção que vem do santo, e todos têm de conhecimento. É um fato. E aí eu faço aqui algumas perguntas a você. Em quais momentos o autor declara da sua própria vida você buscou um atalho? Quais foram os momentos que você não buscou o conhecimento? E por isso você está pagando um pedágio hoje. Quais foram os prejuízos que você teve
Porque você tomou essa atitude de buscar atalhos e tomou na cabeça. Quais foram os prejuízos que você recebeu porque você buscou atalhos e não buscou o que o Senhor diz? Para quais atalhos você precisa dizer não? Será que existe algumas coisas que você precisa dizer não? Quais são os atalhos que você tem que dizer não? Às vezes, conviver com brasileiros é um atalho para que você viva em comunidade. Mas às vezes viver com brasileiro está te penalizando até hoje para não aprender o inglês. Às vezes, buscar um atalho de conviver em determinado ambiente porque você se sente confortável vai te penalizar muito alto. Eu proponho hoje a você que você, à luz do texto bíblico, busque o espírito de conhecimento e não busque atalhos. Por quê? Porque esses atalhos talvez estejam tirando você da rota. Amanhã eu vou terminar essa mensagem e serei mais breve e falarei a vocês sobre o Espírito do Senhor. Não dá para ter força, não dá para ter todas essas coisas se não tiver o Espírito do Senhor sobre sua vida. Por isso que eu estou batendo já nessa semana passada sobre esse tema de ter o Espírito Santo. Você tem que ter o trabalho de buscar a presença dele. Por quê? Porque ter o Espírito Santo fará toda a diferença na sua vida. Então, o Espírito do Senhor e a minha oração e o meu desejo é que ele se aposse de você no dia de hoje. Bem, nós teremos uma oração. Enquanto a serva do Senhor estiver orando, eu quero que você se una a nós e ore também, e busque também. Por quê? Porque sem ele vai dar errado. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo esteja com você. Vamos orar.